Mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo e puder nos ajudar a trazer vídeos diários para vocês sobre o Mengão, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Galera, preparei para vocês 3 cortes que nós vamos reagir juntos aqui. O primeiro do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney, o segundo dos donos da bola do Rio de Janeiro e também do SBT Esporte Rio, por Vender Casagrande aí, companhia. Agora vamos aqui para análise das últimas notícias do Mengão aí, falando, repercutindo ainda mais aí um pouco da vitória de 2-1 contra o Botafogo. Pedro Henrique Torre, fala Pedro! Tudo bem, Alex? Um abraço para você mais uma vez, beijo para Mari, abraço para o Marra. Todos que acompanham a gente nesse Sport Center, é uma vitória importante do Flamengo, dá aquela acalmada, pelo menos uma amenizada no clima, né? Porque a semana passada tinha sido muito pesada mesmo em relação à pressão, teve festa do Gabigol, enfim, muitos acontecimentos lá para os cantos do Ninho do Urubu. E o Flamengo conseguiu essa vitória aí, importantíssima, 2-1, o Gabigol até no banco de reservas, enfim, teve todo um simbolismo ali, o Bruno Henrique fazendo às vezes ali de herói, realmente impressionante a recuperação do Bruno Henrique. O Flamengo diminuiu um pouquinho a distância para o Botafogo, caiu de 15 para 12, ainda é muito grande, então falar assim que pensa em título brasileiro, ninguém vai falar publicamente que já está muito difícil, muito longe, mas de fato diminuiu um pouquinho, mas era o que o Flamengo precisava ali para dar uma viradinha de chave, principalmente de olho na Copa do Brasil. Ainda falta um tempinho ainda, dia 17 apenas o jogo, tem a partida contra o Atlético Paranaense no dia 13, vai ser em Cariacica, o Maracanã reformado. Mas foi um jogo importante para isso, porque era um teste mesmo importante, o Flamengo sentir decisão, casa do adversário, Botafogo pressionando bastante a torcida, e foi todo esse ambiente mesmo que houve no estádio Newton Santos, o Engenhão, no sábado à noite. Era um clima assim de final de campeonato mesmo, os botafoguenses se empurrando bastante. O Botafogo com aquela expectativa de abrir 18 pontos, então foi um jogo bastante interessante. O Flamengo saiu na frente com aquele gol contra do Marlon Freitas, e aí logo depois Vitor Sá empatou, e aí o Bruno Henrique teve essa felicidade de acertar aquele chute no finalzinho não, ainda na meados ali do segundo tempo. Um jogo muito importante, mas que teve repercussão depois. Tanto o Jorge Sampaoli quanto com o Bruno Lage. Um chegou bastante ameaçado lá de repente perder o cargo, o Sampaoli. Aí ele falou um pouquinho sobre o Gabigol. Como é que vai ser o Gabigol agora? Vai ficar no banco de reservas? O Bruno Henrique está suspenso para a próxima partida contra o Atlético Paranaense. E o Bruno Lage, que pegou todo mundo de surpresa, o que é o futebol. Um que estava mais ameaçado, o Bruno Lage acabou com um discurso ali um tanto quanto chateado com algumas críticas e colocou o cargo à disposição. Aí agora a gente ouve os 2 treinadores desse clássico de sábado. Ele está bem, agora terá que lutar por um lugar, ele é um jogador que é um ídolo do clube e que é um jogador que cada final sempre ha sido determinante, então este tempo de preparação. Luiz Castro e Bruno Lage, números no Botafogo. Luiz Castro, 80 jogos, 59% de aproveitamento com 42 vitórias, 15 empates, 23 derrotas. O Bruno Lage com 12 jogos, 50% de aproveitamento, 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Tudo que o Botafogo não precisa é de crise, e ainda por cima vindo do seu técnico. E nem tem motivo para isso. Perder para o Flamengo, ok, faz parte. É um clássico. E saiu da Sul-Americana de um torneio que o Botafogo o tempo todo ficou olhando para o Brasileirão. E, assim, qual é a necessidade da crise nesse momento, Mari? Justiça seja feita, né? Porque não saiu da Sul-Americana por conta do Bruno Lage. Sim. O desempenho não aconteceu com todos os treinadores que passaram pelo Botafogo nesse período. Assim, claramente era Campeonato Brasileiro, e se ficou ali uma sensação amarga de que poderia ter desempenhado na Sul-Americana, porque era muito possível, né, principalmente nos 2 últimos confrontos, a culpa não é do Lage. É um planejamento ali que não aconteceu, até na questão de desempenho, independentemente de quem os treinadores escolheram ali para disputar essa competição. Eu não sei, eu fiquei um pouco com a impressão ali de que, assim, talvez ele tenha falado exatamente o que ele pensou, né?
e um pouco de desconhecimento do que é o futebol brasileiro, o momento, de como acontece, de como as coisas funcionam, porque ele fala sobre não vai aguentar, não vai tolerar que a pressão caia sobre os jogadores. Mas aí ele deixando o cargo à disposição, ele meio que, né, saiu ali, se livrou dele o escudo dessa pressão. Então, eu não sei, eu fiquei um pouco confusa com esse pronunciamento dele, confesso. Eu acho que foi um imenso gol contra. Sim, eu somo a declaração do Renato Paiva, que a gente passou agora, né, como técnico do Bahia, e vejo a declaração do Bruno Lage e vejo, assim, uma diferença óbvia. As palavras são até... levam para mesmo caminho. Eu acho que existe uma barreira rompida de falta de respeito aos trabalhos, à sequência de trabalhos. Mas isso é, como você mesmo disse, Mari, cultural do futebol brasileiro. Há algum tempo, a gente gravou um podcast aqui, né, o Rolou o Melão, falando exatamente isso. Como é uma diferença cultural. Enquanto os principais clubes do mundo, que passam aqui, os mais ricos, tal, que passam aqui nos canais ESPN, vamos lá, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, quer descer um pouquinho, assim, Aston Villa... Estou falando de clubes gigantes no mundo, Tottenham. Esses clubes têm 140, 120, 130 anos. E eles tiveram, sim, o Liverpool mesmo, que tem 131 anos, 21 técnicos. Se você somar um pouquinho, assim, aquele que teve que ficar lá enquanto o outro estava machucado, operado, e teve o Jorge Rolier, que teve um infarto num jogo e tal, aí você vai chegar a 23 técnicos. Aqui no Brasil, isso não dá, gente, de 2000 para cá. De 2000 para cá, os clubes já tiveram mais de 23 técnicos. Tranquilamente. Então, assim, existe uma questão cultural que é uma questão cultural e que a gente pode, sim, não gostar dela. Eu não gosto dessa questão cultural. A gente tem muito pouca paciência e a gente atravessa a barreira do respeito com muita facilidade. Eu também acho Ela assim. nem existe, né? Pra ser bem sincero, assim, no futebol... Você está bravo com seu... brasileiro. No seu casamento, você está bravo com seu chefe, você está bravo com os resultados do colégio do seu filho. Você vai para o estádio e o ouvido do treinador é um pinico imenso. Você xinga ele de tudo. Meu amigo, você não precisa de um novo treinador a cada semana para xingar, você precisa de um terapeuta. Mas como você não vai para o terapeuta, você vai lá e xinga o Bruno Lage, o Renato Paiva, o X, o Y e por aí. Por causa de uma derrota, hein? Por causa de uma derrota. Esses caras não estão acostumados com isso. Isso não deveria ser a relação saudável que é proposta numa carteira de trabalho quando ele assina. Esse é um ponto. O outro ponto. Ô, Bruno Lage, você tá complicando a coisa, cara. Assim, eu não posso aceitar que um técnico chegue e pense e fale o que ele falou, assim, numa boa. A instituição que ele está defendendo é o Botafogo. Esse é um dos maiores clubes do Brasil. Esse clube, na década de 50, juntava com o Santos, eles encontravam no aeroporto e aí eles iam lá ganhar a Copa do Mundo. Vão ali ganhar a Copinha do Mundo, não tem nada para fazer mesmo? Vão ganhar de 58, vão ganhar de 62. Esse é um clube que responde muito pelo que é a identidade do futebol brasileiro. Esse é o clube do Garrincha. Assim, ninguém... técnico, jogador, ninguém é maior que o clube, que a história que o clube construiu. Assim, tipo, os incomodados é que se retirem, eu vou entregar meu cargo aqui, uma cena, tal, sendo que a direção nem sabia, isso não se faz. Isso acaba trazendo para o clube uma crise que não existia antes. Então, o Botafogo foi muito habilidoso de contornar as coisas, tal, e tem que ser muito habilidoso de não permitir que isso respingue amanhã no treino. Depois da manhã no treino. É contar muito com as lideranças do elenco para que isso não vá longe. E que o Bruno Lage entenda que não dá para fazer isso de novo. Quer um exemplo? O Atlético Mineiro não tinha problema nenhum, a não ser um ou outro ali reclamando na arquibancada e tal. Até que o Kudê, depois de uma derrota contra o Libertad, ele fala coisas que ficou todo mundo assim. Gente, falou várias verdades, mas não precisava daquilo. A diferença aí é que o Kudê, ele fala muito mais sobre o clube
e as questões ali que, né, ele joga contra o clube, e o Lage faz um desabafo mais do externo para dentro, né? E aí eu acho que se torna um pouco mais fácil de contornar e não deixar isso se criar no ambiente interno, porque o Cudê já virou uma interno, briga. Né, Mari? Os jogadores começam a conversar assim, você viu aquilo? E o Atlético desde então correndo atrás do rabo. Está procurando seu caminho até hoje, né? Do outro lado, com a vitória do Flamengo, um clima um pouco mais tranquilo. Que coisa impressionante, né? O líder perde um clássico, continua líder disparado do campeonato. Tem crise, do outro lado, uma vitória com uma atuação espetacular do Bruno Henrique, um clima um pouco mais ameno no Flamengo, Pedro. Fica um pouquinho mais tranquilo, né, Alex? Não dá pra dizer totalmente tranquilo também, porque o Flamengo a gente sabe como é que é. Daqui a pouco pode estourar qualquer coisa por aí. Mas ficou um pouquinho mais tranquilo. Era bem claro, assim, o semblante de, enfim, todo o corpo técnico. O pessoal que estava lá no Newton Santos mesmo depois, assim, um pouco mais aliviado mesmo, em contraste até... se me permite assim, fazer uma colocação sobre a questão do Botafogo, assim, o pessoal muito chocado com o que houve, assim, com o Bruno Lage, assim, ninguém entendendo. Tipo o que o Marra falou, pra quê? Então foi um contraste muito grande, assim, entre Botafogo e Flamengo, porque mal ou bem o Botafogo ainda está 12 pontos na frente do Flamengo, agora 10 ainda do Palmeiras. Então o Flamengo um pouquinho mais aliviado, porque a tensão está sempre ali. Tem um jogo ainda antes da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, fora de casa. O Bruno Henrique está suspenso, tem essa questão, o Gabigol vai jogar esse jogo ou não com o Bruno Henrique suspenso, vai voltar a fazer uma dupla com o Pedro, são questões a resolver. O grupo se representa na quarta-feira, vai treinar bastante até lá, e aí tem a questão da Copa do Brasil. Mas vitória, ainda mais essa vitória tirando 100% do Botafogo e tudo mais, compra sempre uns diazinhos, uns momentos de paz, né? Pedro Henrique, torre com as informações no Rio de Janeiro, não que o Flamengo não goste de uma crise também. Vai buscar alguma já. Não, eu não conheço clube brasileiro que não gosta. Também tem isso, mas no Flamengo também Terminou o Sport Center! Se posicionar naquela faixa do campo. E aí, no segundo tempo, o Flamengo melhora muito o seu desempenho, acho que até no aspecto emocional. O Flamengo foi muito forte emocionalmente no jogo, mesmo depois que sofreu o empate, não se desesperou, continuou tentando fazer o seu jogo. Acho que o lado esquerdo do Flamengo foi o grande ponto do time, que o Gerson caía muito por ali, e aí quando você tem Gerson, Bruno Henrique e um Ayrton Lucas, o lado direito do Botafogo, teoricamente, tinha que dar uma mínima cobertura para o JP, porque o Bruno Henrique pegou em vários momentos no mano a mano com ele. O lance do gol é um mano a mano, que não tem uma cobertura pro Bruno Henrique. Isso que eu ia falar agora, mas aí o pessoal crucificando o JP, eu acho uma maldade. Não, o JP foi bem. Todo mundo sabe que o Bruno Henrique, o Robin corta pra dentro, que o Bruno Henrique corta pra dentro. Até vai pra fora. Tem que ter, e a cobertura chega, mas para. Não continua diminuindo. Você tem que tirar o espaço. Ali é diminuir. E a situação ali do gol, principalmente do Bruno Henrique, ele tá no mano a mano, no confronto direto, numa amplitude muito grande pros dois lados. Porque assim, ele tá correndo pra trás, mas ele não sabe se ele vai levar para a linha de fundo, que o Bruno Henrique tem essa facilidade, e também trazer para dentro. Agora, ele trazendo para dentro não é só culpa do JP. Quem tem que fazer essa diminuição é um volante, é um zagueiro chegando ali para evitar aquela finalização de longa distância que aconteceu com muita perfeição, com muita qualidade do Bruno Henrique. Eu vou entrar nos lances polêmicos agora para a gente discutir se foi falta ou se não foi falta no Tietê, o lance do Marlon Freitas, se realmente o Bruno Henrique atrapalhou ou não atrapalhou. Bigode tem uma observação importante sobre o CNM Show que passa mais tarde. Mas bote aí... Botafogo estava invicto a 19 jogos no Newton Santos. 19. Um turno. 19 jogos invicto no tapetinho. Mas vamos ver o histórico Flamengo e Botafogo no Newton Santos, até antes do tapetinho também, né? Bota na tela aí, Tatá. Ó, freguesia no tapetinho. Claro que tapetinho, porque como é chamado agora, alguns desses jogos ainda era naquele gramado, que era bom também. Flamengo ganhou de 2-1 em janeiro de 19. Aí, inclusive, nesse estreia. jogo foi a estreia. O Bruno Henrique fez dois gols. Faz os 2 gols do jogo. Então, ali o negócio de salão de festa pro Bruno Henrique é verdade, né? Ele gosta. Exatamente, ele sente bem ali, é verdade. Ele gosta. Aí, em julho de 2019, ainda com JJ, né? Não tinha JJ ainda não. Flamengo ganha de 1-0. Não, novembro. É 11, né? 11. Eu falei julho, é porque o 7, cavalo. Já era Jesus 1-0. Já era, gol do Lincoln. Lincoln, então vamos lá. 2020, dezembro. Flamengo vence de 1-0, você lembra? Não. Muito bem. 25 de fevereiro, aí é Cariocão. Muito jogo. Flamengo 2-0. 2022. 23 de fevereiro de 22.
3x1 Flamengo, eu lembro desse jogo. Pergunta quem fez gol. Quem fez gol? Não lembro. Mas eu lembro do jogo. 2 jogos no mesmo dia? É verdade. Não é essa data, Não é essa óbvio. Foi algum escorregãozinho ali que a mão passou no teclado. Flamengo, 1x0 no Botafogo. E ontem, ou melhor, sábado, 2x1 Flamengo no Botafogo. Contextualizando, esse jogo do Flamengo foi sábado, já houve uma reunião ontem com a diretoria do Botafogo, o Bruno Lage fica. Foi só um momento de tensão, talvez ele não esperasse perder para o Flamengo dentro de casa com 19 jogos de invencibilidade. Vamos para o lance do Tietê. Bota aquela, Pedrinho. Bota na tela, Tatá. Cresce a tela para mim, Bessa. Aí. Ó, a falta, o Flamengo pega. Ó, é o Wesley, né? Isso. É o Wesley. Tá aí. Tá dividindo opiniões. Para mim não tem polêmica. Não tem? Não tem. Corta pra ele aqui, Bessa. Corta pra ele aqui. Bota esse bigode na tela pra mim aqui. Aí. Falta clara. Falta? Falta clara. Então o Flamengo foi favorecido. E era pra ter sido marcada no campo. O Klaus tá perto do lance. Ele vê a jogada e ele até faz assim, do sentido, vamos jogar. Mas ele errou. Foi falta. Só que aí entra uma outra questão. Que depois da falta, o Flamengo toca pro lado, toca pra trás. É diferente da falta no Tietê do Curitiba. Exato, que aí a jogada já é uma jogada direcionada ao gol. Vertical. Então, vamos assim, ver pra onde vai a bola depois. Haveria um erro de protocolo se o VAR tivesse anulado o gol. Um erro de protocolo. Mas não tem como negar que isso aí não foi falta. Mas vai direto também. Não, mas calma que vai voltar. Ainda volta? Pra trás. Pô, como pra é que trás foi de novo. Aí, ó. Pra trás, pro é lado. outra jogada. Aí já é uma outra jogada. Entendeu? Mas há um erro muito gritante, que é o erro do Klaus. Olha que eu falo da sobra, tia. A cobertura chega mais Olha lá o para. Marlon, Todo mundo olhando. Então, ali é bote. É que a gente falou ali, ó, ele trouxe pra dentro, não é culpa só do menino. O menino tá ali protegendo, fazendo, deixando o adversário pensar, né? E aí foi, o Marlon deveria diminuir, o zagueiro, mas ali normalmente é o volante, né, que sai. Principalmente porque o Marlon estava ali presente. Sim. Essa marcação aí do Cláudio realmente de não marcar ele ainda faz falta, aqui, ó lá. de não marcar a falta, olha o ângulo que ele tá na diagonal da jogada. Então ele não consegue ver o braço esquerdo do Wesley fazendo. Mas aí o Bandeira não vai tomar a decisão. Mas pode falar. Pode, deve falar, porque foi falta. No meu ponto de vista, ele fez a carga por trás, tirando, né, a possibilidade do Tietê dar sequência na jogada. E aí o Klaus, mal posicionado na diagonal ali da linha, né? Olha lá, você vê que ele tá na diagonal. Ele não consegue ver o braço aqui, ele tá olhando por baixo. Pô, mas eu acho que dá pra você ver, cara. Mas o corpo daqui, ó, o corpo ele tá escondido, ó. Ele o vai braço nas costas na diagonal. do Tietê, pô. Ele faz a falta nas costas. Mas o braço na diagonal, ele não consegue ver daqui, ó. O corpo tá protegendo. Não é também malandragem do Wesley, não. É mau posicionamento do Klaus. O Klaus estava mal posicionado. Eu tô entendendo os argumentos de vocês, que já me convenceram falta. Mas ninguém no Botafogo reclama, não. Não, então, aí eu tava até ouvindo... Ninguém reclama. Eu estava até ouvindo o próprio Rafinha, o lateral direito, em relação a essa situação. Porque, assim, normalmente, quando você reclama muito dentro do campo, os jogadores reclamam o tempo todo, a gente até fala assim, pô, tá chato, os jogadores estão reclamando demais. Foi uma situação dessa. Porque, assim, o próprio Nem o Diego Costa que tá em frente. Diego Costa que tá de frente, levantar o braço. E realmente foi uma situação que foi falta. Agora... Ele fala assim, então você vai ter que sempre questionar o árbitro, gritar, e todo mundo... Ninguém do Botafogo reclamou. Mas assim, no meu ponto de vista, foi falta. Ó, a produção confirma aqui pra mim que um pouquinho antes teve um lance idêntico com o Gerson perto da área e o Klaus mandou seguir também. Produção foi na entrada da área que ele não dá falta. Assim, a gente tá então, assim, é critério. Pode ser errado, mas é critério. Mas o critério tá cada vez pior, cara. Então o Flamengo foi beneficiado pela arbitragem. Foi, inegavelmente foi beneficiado. Sim. Então vamos ver agora o gol. O primeiro gol do Marlon. O gol contra, né, do Marlon. A gente tem o copo de gols aqui, o Tatá vai rodar. Só pra gente ver se a entrada do Bruno Henrique que estava impedida vai virar pra cá. Olha só, mas o posicionamento do Wesley. Olha só como ele olha pra dentro da área, no ponto futuro, cruzamento, né, cara? Interessantíssimo. Agora, o Bruno Henrique estava em posição de impedimento. Mas é pra ser marcado, Bigode? Você que entende das regras aí. Bom, aí que tá. Eu, Flávio Amêndola, eu não marcaria o impedimento. Mas... De acordo com o que o nosso grande Wilton Seneme tem falado, isso era para ter sido marcado impedimento. Por quê? Aí eu vou trazer um exemplo claro para vocês poderem entender melhor. Hoje à noite vai sair lá o vídeo do Seneme Show, que ele vai falar sobre os lances polêmicos da rodada, imagino que ele vai falar sobre esse lance.
Não vamos nos esquecer que quando o Vasco jogou contra o Palmeiras há 1 ou 2 rodadas, lá em São Paulo, de acordo com o CNM, o gol do Paulinho foi anulado corretamente, porque, de acordo com o CNM, o Richard Rios, que zera a bola, e que, pra mim, naquele lance, quando ele zera a bola... Eu faço a mímica e vocês adivinham a música? 3, 2, 1... Caiu no tapetinho, já era! Vocês fizeram essa produção toda pra isso? Eu pensei agora, Caiu no tapetinho, já era! Alguém sábado à noite, caindo com chá. Calma, Fernanda, só não chora, calma. Você falou... Não, ele falou bonitinho. Ele falou bonitinho, ele falou um lado. Ó, da última vez você não conseguiu achar, nem o Fluminense ficou zoando com a gente, falou que tinha flamenguista de sobra. Mas é porque ele é clubista. Não. Passaram 3 tricolores ali e ele fingiu que não viu. Mas eu... Foi. Eu continuo aqui no chão, tá, gente? Não, pode ficar, postando agora. O tapetinho é gostoso. Foi de verdade. É igual agora, se quiser procurar aqui, ó, não acha. Agora, flamenguista, já tem ali ó, a camisa do Flamengo, olha lá, 07, olha lá, tá lá. Tem mais do lado de cá, tá passando lá. Gente, tá tem toda vazio. hora. E Botafoguense também tem, tá, Fernando? Não fica triste, não. Os botafoguenses estão saindo de camisa. Que vai tá triste no Botafogo? Ainda estão acreditando muito, orgulhosos. Vamos conversar com as pessoas aqui, ó. Qual é o seu time, Bigão? Flamenguista, pô. Flamenguista? Claro, com certeza. Aí vou te falar, timão, tá? Eu pensei que o Botafogo, como líder total, ia ganhar o nosso time. Mas a gente superamos. Bruno Henrique é um monstro de primeira. Poxa, meu irmão, foi pra dentro e ganhamos de 2-1. Poxa, que vitória sensacional. De deixar... Não, Já tem desligaram na garçom. cara dele? É isso? Desligar na cara dele? Big Boy, você tá calado? O que é que você quer que faça? Eu posso ir embora, gente? Acabou a gracinha do tapetinho? Não, deixa aqui. Deixa aqui. É do veneno. Acabou? Difícil Não, torcer eu pro tenho medo Corinthians, dela. né? Difícil, Você né? viu como é torcer pro meu Corinthians, amiga? Nem minha vida, nem dormi de tarde. Minha filha Tava fala eu assim, lá, "Ai, não é fácil. torcendo. Não é fácil, ó. Mas ó, aquele Cássio é bom, hein? Cuidado pra não cair lá. Ó, o Cássio é muito bom, Beijo, gente. Só deixar um recadinho, nós estamos brigando pro título. Porque nós estamos... Senta aqui rapidinho. Senta aqui rapidinho. Senta. Todo tapetinho? Senta aqui, minha cama. Deixa eu deitar em você, minha cama. Ô, Isa, a fase do Corinthians tá ruim? Enfrenta o Botafogo. Ela tomou de 3 no tapetinho. Sabe o que acontece? Você não merece, não. Ou, por favor, ô Cris, Peraí, você consegue dar cama. um zoom aqui? Você não merece, não, tá? Mas eu vou te dar um presente. Opa. Eu tô Você precisando. não merece. Eu quero um presente, Eu vou te dar Mar. um presente. Ô, Pardal, por favor, Pardal. Você pode trazer aqui o presente do Venê? Minha caminha. Obrigada, Pardal. Tá aqui, Venê? Parabéns. Obrigado. Você é o campeão da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Venê! Que maravilha! Parabéns Obrigado. por esse título que você tentou Obrigado. tanto esse ano, não é mesmo? Queria agradecer ao Ganhou. Bruno Henrique. Parabéns, Bruno Henrique. Obrigado por ter me ajudado a ganhar esse título aqui. Um título super importante, uma vitória super importante. E é isso. A gente conseguiu fazer aquilo que ninguém fez. Ganhar do Botafogo dentro do Newton Santos. É, parabéns. E tá por aí isso que na eu sua digo, casa. caiu no tapetinho, já era. Presta atenção, reflita. Ah. Melhor o tapetinho que a laminha. Tô preocupada, ô Pedrosa. Preocupada? Foi a final, não foi? Você tá preocupada com o quê, cara? Não foi a final? Foi. A Copa do Newton Santos. Assim, de verdade, zero problema isso aqui. Zero problema. Isso mostra que o Flamengo ainda pode correr atrás de algo no futebol brasileiro. Correr atrás de quê? Ué, vem cá, matematicamente ainda não dá? Claro que dá, ué. Claro que dá, pô. Claro que dá. Quanto que valeu o jogo? 3 pontos. Foram 3 pontos? Faz, Então, peraí. faz a conta aí, Fernanda. Faz a Faltam conta. 12 ainda pra tu chegar em mim. Aí, ó. Você tá rindo de quê, Olha o Pedrosa? presente do jogo. Cadê? Você tá rindo de quê, Pedrosa?
Newton Santos lotado. E você tá aí no tapetinho, né, Vene Luia? Confortável. Ah, Pô, tá bom, aí, Vene. ó, confortável. É bom, Eu né, adoro o tapetinho. Maravilhoso. Sábado à noite, então, foi ótimo. Ô, Bruno Henrique, quem diga. Eu te dei um presente. Sabe qual o presente que eu te dei? A manutenção do seu treinador. Me agradeça. Você não quer ter a casa dele de Búzios lá do lado da sua? Não, olha só. Você tem que me agradecer. E em cima disso eu quero saber, gostou dessa intenção ali do Pulgar como o zagueiro? E você gostou desse meio de campo com o Vitor? O que você sentiu desse Flamengo taticamente? Gostei da estratégia do Sampaoli. Acho que ele acertou em botar o Pulgar um pouco mais recuado para ser responsável pela saída de bola. Acertou no meio de campo com a entrada do Vitor Hugo. Talvez eu começaria com o Everton Ribeiro, mas durante o jogo a gente pode perceber que a estratégia do Sampaoli estava certa. E também gostei da entrada do Pedro. Ele depois explicou que a entrada do Pedro foi para dar mais dinâmica junto com o Bruno Henrique. Gostei da ideia. Talvez eu tivesse colocado o Gabigol durante o jogo, mas isso aí é um assunto à parte que a gente pode falar depois sobre a não entrada do Gabigol. Mas a estratégia do Sampaoli, a estratégia foi correta. Durante o jogo, ele tomou algumas decisões que eu não concordei. Por exemplo, a saída do Bruno Henrique, logo após o segundo gol do Flamengo, ele tira o Bruno Henrique, alegando cartão amarelo, enfim, que existe o risco. Ele já tinha um amarelo, ele já tinha um né? amarelo, ele ficou com medo do Bruno Henrique levar o segundo amarelo e ser expulso. Só que eu penso o seguinte, naquele momento ali, você não tinha que pensar no depois. Você tem que pensar primeiro e vencer o Clássico, porque o Clássico estava aberto. Mas decisões de São Paulo à parte, eu acho que a estratégia dele foi uma estratégia correta e deu certo porque ele conseguiu uma importante vitória dentro da casa do Botafogo. Eu concordo com ele, Pedro. Sabe por quê? Ele realmente não ia ganhar outro amarelo. Ele deu 2 cotoveladas e não tomou um amarelo. Eu acho que ele não ia mais tomar um amarelo mesmo. Ele já tinha um, aí ele não ia tomar o segundo, Pedrosa. Inclusive, o botafoguense também reclama da falta do Tchê no início da jogada, do belíssimo gol do Bruno Henrique. Aliás, 2 bonitos gols. O gol do Vitor Sá, esse, também foi um bonito gol, deu uma sapatada, né? Um gol bem bonito, que começa ali com a movimentação do Tiquinho. E um gol bonito do Bruno Henrique, mas que começa a origem da jogada 30 segundos antes e não passou no pé de ninguém do Botafogo. Foi uma falta bem clara no Tietê, né? Houve essa reclamação e uma falta também no Gerson, que ele não marcou, Klaus. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene, galera de casa. Cara, eu tô cansado aqui de ficar falando de arbitragem brasileira, Fernanda. Pra ser muito sincero, é uma arbitragem que cada um tem o seu critério, cada um apita da forma que quer, ninguém segue o regulamento, nem própria CBF segue o regulamento internacional da FIFA. E aí a gente acaba vendo um grande jogo, porque o Flamengo mereceu vencer o Botafogo. Foi um grande clássico no Newton Santos, uma festa linda da torcida do Botafogo e do Flamengo também, que foi lá, compareceu no setor visitante. E, infelizmente, a gente tá aqui numa segunda-feira falando de arbitragem. Na minha opinião, Fernanda, o critério que o Klaus usou é um critério muito ruim, é um critério errado, porque ele seguiu o critério. Tem uma falta na entrada da área do Gerson, que ele não dá no empurrão claro, que foi falta clara, e tem uma falta depois que o Tietê acaba recebendo e aí sai o gol do Bruno Henrique. É um critério ruim, é um critério errado e que acabou diretamente